que foi formado que a gente chamou uma instituição de assuntos de alto impacto tecnológico. Eu tomei posse lá, né, fui indicado no conselho, mas enfim, o Talco Digital, para quem não conhece, né, alguns não conhecem aqui, ele é que a gente chama de um distrito de inovação, que é uma área territorial da cidade. Então você tem uma política fiscal diferenciada, você paga menos ISS. Então está aqui. Isso há 25 anos atrás era uma inovação. Hoje vários municípios fazem isso, principalmente no interior de São Paulo. Mas na época isso foi muito inovador e ele se restringiu aqui ao bairro do Recife, mas a área central, da área de Santo Antônio, mas com o objetivo de atrair e criar novos negócios de tecnologia, de base tecnológica e economia criativa sediados aqui no bairro do Recife. Há 25 anos atrás, esse bairro era absolutamente devastado, do ponto de vista não apenas físico, mas do território, não tinha nada. Aqui era a Caconda da cidade, praticamente, que a gente estava se formando naquele momento. Né? E esse projeto foi muito importante, porque já tiveram outras tentativas de ressurgir o bairro do Recife. E o bairro do Recife, lá atrás, há 100 anos atrás, né? Quando eu ainda estava nós estávamos aqui, né? Esse bairro foi metade do PIB do Nordeste. Aqui estavam 5 bancos nacionais. Aqui, a primeira sede do primeiro telégrafo chegava aqui, por aqui, olha, que ele irradiava, de alguma forma, o Nordeste brasileiro. E continuou assim por muito tempo, porque aqui aí nós fizemos uma reforma no início do século passado. Isso aqui, para quem não conhece, era uma tripe que era só um istmo de lá. E ela, com a ocupação da Holanda aqui no século, basicamente no século XV, a gente teve no século XVI, muita coisa que foi feita nesse bairro. Mateus Grande virou a capital de Pernambuco na época, e a gente teve a construção, digamos assim, que hoje é o bairro do Recife ao longo do tempo. No início do século passado, a gente teve uma reforma urbana aqui no bairro, que é onde foi feito o porto, porque o porto era onde hoje a gente acha que é o rio, que ainda continua no mar, né? Aqui do lado era o Cais da Alfândega, a Casa da Porta e o porto. E aqui era uma praia. E a praia saiu, era uma praia mesmo, e tem um fato curioso, que era uma das primeiras praias urbanas do mundo, que as pessoas passaram aí como forma de lazer, porque a vida aqui era absolutamente insuportável e tão cheio, que era o bairro, né? Porque foi uma capital que começou a se formar num istmo de mar, né? E aí, por isso foi esses alargamentos até ganhar o continente. Para quem não conhece o Recife, ou quem conhece o Recife e não sabe a história, por exemplo, o continente, ele começa lá na Praça do Derby, a 2 quilômetros aqui. Porque daqui para cá era um monte de ilhas, Ilha do Leite, um monte de ilhas que tinham, Ilha do Antônio Vaz, por aí vai, e elas foram sendo juntadas com Maurício Nassau, que construiu essa rede de canais que a gente tem hoje, que estão todos poluídos, obviamente, né? Mas é uma rede de canais, e é por isso que a cidade é tão frágil do ponto de vista urbano, porque basta uma chuva acontecer, porque toda a drenagem da cidade ela escorre para dentro do canal. E a cidade, quando está no nível do mar, toda vez que sobe, quer dizer, a água não escorre. Então, mas o Porto Digital chegou aqui com 2 propósitos claros. O primeiro, de fazer esse projeto de recuperação no tecido urbano central, e do outro lado, fazer um projeto de geração de emprego e renda baseado na área de inovação, que mal se falava esse termo mais no meio viu. E aí a gente começou com 2 empresas. Hoje nós somos 475 empresas localizadas aqui no bairro, como em Santa Maria, 21.551 colaboradores, nesse conjunto de empresas que estão localizadas aqui. Esse projeto de política pública ele é gerido por uma entidade sem fins lucrativos chamada Núcleo de Gestão do Porto Digital, que detém a marca do Porto Digital. Na governança detém também o poder de dar um incentivo fiscal junto com o prefeito através de uma comissão. E por aí a gente foi desenvolvendo essa política pública aí ao longo do tempo. E aqui dentro, 4 grandes forças políticas. Uma é a sociedade civil, 2 o setor privado, 3 a universidade e 4 o governo. Né? A gente não é do governo, nós não somos uma associação empresarial, não somos uma universidade. A gente é de todo mundo, ninguém ao mesmo tempo. A governança foi feita desse jeito, de forma que eu já não tenho um cargo, eu tenho um emprego de CEO da política pública. Eu fui contratado num conselho, eu fui contratado por ele, estou há 6 anos e pouco, a hora que ele não quiser que eu fique na minha limite, como qualquer empresa privada, e isso é muito importante. Primeiro, porque é muito difícil, quem faz gestão, e setor privado é muito assim, né? Gestão
com continuidade, não pode ter hora certa para começar e para acabar. Isso é um problema, certo? É por isso que os países, né, desenvolvidos eles têm um sistema parlamentarista, porque o cara fica até onde está indo, né? Então, e o segundo, que a gente não fica aos humores de governo, de troca de funcionamento político, nada disso. Tem uma política pública que a gente vai ter. Bom, e aí, esse espírito de inovação, e aí eu vou entrar no tema aqui, eu acredito que a ideia que eu tinha falado é a gente contar alguns cases, os quais sirvam de boas práticas, para que a gente pudesse adotar nossa obra. A gente tem vários, como eu disse, desse projeto falar de ESG, né, gente? Pra gente é piada, porque a gente só faz isso, né? Então, assim, é o que a gente faz, né? Então, assim, além desse projeto de recuperação urbana, que é muito importante, o Distrito de Inovação ele tem como obrigação, além do território, cuidar de mais duas frentes. A primeira delas, essa plataforma de negócio, que a gente, em última instância, tem essa instituição que atrai os negócios aqui no centro da cidade do Recife e também cria novos negócios, né? Daqui, onde saem grandes empresas que foram vendidas para fora também. E a gente cuida de capital humano. É ele que eu queria colocar no tempo que não resta, bom, mas em 2019, eu assumi o Porto Digital, eu era reitor da universidade privada. Eu sou professor da Federal do Pernambuco também, mas eu era reitor da universidade privada e vim justamente para tentar minimizar aquilo que era o principal problema de qualquer parque tecnológico, de qualquer ambiente de inovação no Brasil, que é a falta de capital humano. Isso era muito visível na primeira pesquisa que nós fizemos no Instituto Empresário. Eu disse, pô, tem que resolver esse problema. Esse era o principal problema que a gente tinha. E aí, a gente foi fazer um diagnóstico do Recife e da tecnologia no Brasil bem inteiro. Peguei os dados do Centro de Ensino Superior e peguei os cursos presenciais, não peguei EAD, certo? Até porque é difícil lá no EAD, porque às vezes a pessoa está lá em Roraima e a universidade aloca ele lá em São Paulo, não pode, mas na sede. E aí tem uma bagunça no centro. Mas então, o ensino presencial ele materializa mais as coisas. Esse era o quadro do Brasil. 2020. Era 2019. O Brasil forma por ano 29 mil pessoas em cursos presenciais, todos os cursos de tecnologia somados que tem programação. 29 mil pessoas. Direito sozinho forma 125 mil pessoas. Esse é basicamente o quadro que a gente tem. Até aquela conta, né? O Brasil tinha há 10 anos atrás tinha 500 mil advogados. Em 5 anos a gente dobrou para 1 milhão de advogados. Mais 5 anos agora, a gente dobrou para 2 milhões de advogados. Pelas minhas contas, em 35 anos, todos nós seremos advogados. Essa a conta que a gente faz. Né? Tem muito no Brasil. E a gente não vai construir um país se a gente não tiver meta clara. E os incentivos precisam ser claros. E o incentivo dado foi esse, que tinha, essa era a visão de qualquer estudante de gestão. Tem concurso público, e os incentivos eles carregaram por aí. Só que a gente tem uma mudança de cenário muito rápida. A gente tem uma mudança de cenário muito rápida. Então esse era o quadro que a gente tinha. Recife tinha uma vantagem comparativa muito grande. A gente é a cidade brasileira que tem a maior quantidade de PhD de ciência da computação. A gente tem 700 universidades, 600 saiu da Federal do Pernambuco. Tem uma máquina de informação que é a origem do Porto Digital, é a força fundadora, é esse capital humano que saiu de lá. Quando a gente tinha essa próxima, mas a gente tem um pouquinho a mais. Por conta desse sistema que foi criado. Mas, a gente precisa alterar isso. Em 2019, aproveitando o branding do Porto Digital, a gente sentou com algumas universidades, como a Universidade Católica, que lá é a PUC, se for, a UNIT, a Faculdade Senac, e montamos cursos de graduação, onde nós fazíamos a estrutura curricular, e a gente aportava nas 5 cadeiras do curso, uma era uma residência aqui dentro, que as empresas assumiam um modelo inspirado de saúde. Tem uma grande inovação disso. Saúde já faz isso há muito tempo. O médico lá está dentro do hospital no terceiro ano, sabe? E aí a gente montou só que era dentro e começou o curso. E a gente começou a fazer, deu muito bem a pandemia. Em 2020, a gente teve uma coisa bem diferente. Foi o seguinte, a eleição do prefeito, e eu até um pouco antes eu sentei com o João Campos, que era pré-candidato na época, eu disse, veja, eu vou levar essa proposta para todos os candidatos. Ele me perguntou, o que a gente faz para crescer mais o Porto Digital? Eu disse, olha, a gente tem um ponto aqui que é crucial, que é o capital humano. E aí é o seguinte, a gente tem esses custos aqui, agora é R$ 1.500, R$ 1.400,
Eu quero saber o seguinte, quem é que vai botar a periferia dentro da conta? Porque o Recife não é isso. O Recife não sou eu, pô, que vim da classe média, teve estudou de escola privada. O Recife é outra coisa. E aí a gente disse, não, comprei a ideia. E ele deu o nome, inclusive a gente criou um programa de bolsa chamado Embarque Digital, que é para esses custos. E só para a gente ter uma ideia do impacto desse programa, né? A gente oferta 600 novas bolsas por ano. E a gente também oferta no privado. A gente está com 4.200 alunos de graduação, isso é o dobro do que a maior rede do Brasil oferece, gente, em termos de modalidade. Mas a gente começou o curso, e para a gente ter uma ideia, sim, esse curso ele saiu no seguinte racional. Se você pegar a nota do Enem, ela é uma distribuição normal, né? Onde a média, que é igual a mediana, é 500. Então, 500 pontos no Enem, para quem não sabe, é o seguinte, ele separa a metade de nota mais baixa da metade de nota mais alta. E a gente partiu no pressuposto. Então, a nota na Universidade Federal, com cotista, eu estou preocupado com a periferia, não era com um aluno de classe média que ele paga e ele se vira. A nota mais baixa de entrada, na época, do cotista era 770 pontos de ciência da computação. Então, eu parti num pressuposto. O pressuposto é uma coisa sem inventa, né? Mas é um pressuposto racional. Então, assim, qualquer pessoa acima da média consegue desenvolver e trabalhar na área de tecnologia. O que significa? Acima de 500 pontos, até os 760 pontos, eu tenho milhares de jovens que não são incluídos aqui, porque mesmo com as cotas, eles não entram na federal. E eles gostariam de fazer. Então, por exemplo, pega um jovem de 700 pontos. Ele é um excepcional aluno. Ele vai ser meu aluno de administração, ele vai ser aluno de engenharia civil na federal, mas ele não vai pegar a bolsa de ProUni, vai ir para uma universidade privada por um motivo simples. Ele está lá para salvar a família dele. Ele não está lá, às vezes, para escolher o que quer. Escolher o que quer fazer da vida é um privilégio da classe média alta, certo? Então, ele vai para onde a necessidade vai. Todo mundo está maximizando a sua utilidade. Aí, o que a gente fez? Olha, eu tenho milhares de jovens nessa faixa aqui, que vieram da escola pública. Então, a gente fez um corte rápido. Então, assim, aluno que vem da escola pública tem direito à bolsa do embarque digital. 50% da população preta. Estabelecemos isso, certo? Que nem precisa. Porque, no caso, quando você pega a correlação entre a população negra e os estudantes de escola pública, ele completa todas as cotas. E aí, o que a gente fez? Montamos a primeira turma com 600 alunos. Recorte dos alunos. 69% são pretos e pardos. 56% não tem internet em casa. Então, eu estou falando de alunos em alta vulnerabilidade social. Ou não tem um device ou não tem rede. 88% tem uma renda familiar total de até 3 salários mínimos. Significa que o primeiro emprego deles, ele pode receber mais do que a família toda. E a gente tem 1/3 da evasão nacional, que realmente é muito alta. Em resumo, basicamente é o seguinte, a gente era a cidade que tinha a maior quantidade de formatos de alunos per capita, mas a gente formou 505 pessoas em 2020. São Paulo todinho formou 1.000 e poucas pessoas. Certo? Se dos 600 novos alunos que entrarem, 500 se formarem, que é uma meta ousada, mas a gente acha que vai cumprir ela agora, significa que a gente dobra o número de formados agora. Então significa, se você passar daqui 10 anos pelas ruas do ponto digital, a vida vai estar lá ainda. Está tudo lá. Se você passar daqui 10 anos pelo ponto digital, você vai ver a periferia do Recife ocupando as áreas de trabalho que hoje são ocupadas por pessoas como eu, homem, branco, de classe média, típico trabalhador da tecnologia, que de alguma forma buscou esse caminho, que ou a família vislumbrou um sinal de que era por ali que poderia, ou por alguma oportunidade de mercado anterior. O que a gente está pensando ali, cumprindo, sempre é o seguinte, e foi uma coisa que a gente usou ali para vender o projeto, né, para os candidatos. Disse, olha, a gente precisa criar um programa em escala, porque o Brasil já passou da fase do projeto piloto. As pessoas não podem mais ficar esperando o projeto piloto o tempo todo. A gente precisa de um projeto que resolva efetivamente. Veja, eu estou com 2.600 alunos que estão em barra digital, já se formaram. São duas, a gente já arrumou emprego para mais de 1.000 nisso. Então, assim, são mais de 1.000 famílias que estão tendo um programa que custa R$25 mil para gerar um emprego, porque o emprego já existe. Ao contrário da indústria que demora, que são R$2 milhões. É um emprego que já existe.
A gente já passou da fase do projeto piloto. Porque esse sempre foi um argumento, por exemplo, contra as cotas nas universidades federais. Não, a gente precisa melhorar a educação de base. Essa foi a cota. Mas veja, isso sempre foi... E eu sou professor da universidade, eu vivi isso lá. Eu era candidato a reitor na época, eu defendi em 2011 as cotas. E era um demônio, que a universidade vai piorar. Porque na cabeça do conservadorismo universitário, a qualidade vai cair, sim, porque a qualidade está alicerçada na qualidade dos alunos e não da universidade. Sim, a gente está fazendo o rabo lá no seu cachorro desse jeito, né? Isso que a gente quer. E aí eu ia sempre falando que a gente precisa mudar esse estrato social. As cotas, por exemplo, nas universidades é o maior programa de inclusão que a gente tem. Não tem outro, certo? Tem o Bolsa Família, mas veja, as cotas das universidades, ela muda radicalmente a estrutura social em prazo razoavelmente curto, certo? Porque todo ano entram milhares de jovens que não entrariam. E através da educação a gente consegue mudar a vida das pessoas. Mas esse raciocínio contra sempre foi o seguinte: a elite brasileira adora um governo que sirva para ela. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Né? Essa é a história do Brasil. Só que ou a gente muda isso. Tem um texto de um cara chamado Gunnar Myrdal, que ganhou o Prêmio Nobel da Economia, um trabalho que chama-se Princípio da Causação Circular Acumulativa. E ele estudou a questão racial nos Estados Unidos porque não tinha ascensão social. Ele disse, olha, as pessoas que são pobres, porque são pobres, aí ela não consegue ter direito, ela não consegue arrumar um emprego, não consegue se vestir bem. Quer dizer, você fica no que a gente chama hoje de um ciclo vicioso, mas que ele chama de Princípio da Causação Circular Acumulativa. E a única forma que você tem de romper isso é montando ações afirmativas, não tem jeito. O mercado não vai resolver isso de outra forma, certo? Ou a gente monta uma estrutura social e de incentivos corretos que faça com que a gente ande para frente, ou agora, quando chegar na inteligência artificial, esse tipo de coisa, a gente vai voltar a desenvolver da Idade Média, se nós não tomarmos cuidado. Então, assim, é um momento muito importante que a gente precisa fazer essa modificação. Esse caso que o Embarque Digital está fazendo é um caso, a gente tem outros casos, né? Eles precisam se somar. A única coisa que, assim, eu sempre deixo um recado: nós não podemos mais fazer projetos pilotos, precisamos pegar boas experiências e replicá-las em escala no Brasil. As pessoas não podem ficar esperar a qualidade da escola pública melhorar. Essa é piada, porque todo mundo que está aqui vai morrer. E essa escola não melhorou. Certo? Essa que é a verdade. Então, o tempo é esse. A gente precisa aproveitar as oportunidades que tem, olhar para frente, certo? Mas sempre pensando o seguinte: a única forma em escala que a gente tem de mudar o país é através da educação e aproveitando o trem que está passando agora. Então, da ciência, da tecnologia e da inovação, porque esse é que está gerando emprego agora e vai gerar nos próximos anos. A gente não vai ter outra oportunidade dessa. A última oportunidade, digamos assim, que se teve no mundo todo foi a reconstrução do mundo no pós-guerra. Os Estados Unidos surfou muito bem, vendo o que aconteceu, e a gente não pode perder essa oportunidade até pelo nosso tamanho como país. E essa é a chance que a gente tem de mudar radicalmente a estrutura social. Como eu falei, assim, a gente tem vários projetos por aí, eu acho que a gente está criando soluções. Agora, lembrando, não dá para fazer tudo em todo canto. A gente precisa priorizar aquilo, né, que é vocacionado para uma região, aquilo que tem estrutura para fazer e que é aquilo que é mais fácil fazer também. Porque é sempre mais fácil começar com o mais fácil. É isso, minha gente. Obrigado aí. Desculpa que eu vou sair. Vamos deixar o Pierre à vontade, ele vai ter que sair. Não vamos poder fazer perguntas para ele, mas foi excelente. Nem vai precisar, né? Porque foi muito bom. Falei que a chefe chamou. Podemos pular o secar? É isso? O Daí, pode ser? Pode ser. Vou passar primeiro para o Daí. Você tem a apresentação, Daí? Vou colocar. Vou tentar superar rodinâmica, porque eu acho que é uma das competências que a gente tem que desenvolver na sociedade da tecnologia, a competência de ler o contexto e se adaptar a ele muitas vezes. Pessoal, boa tarde a todos e todas. Rosângela, obrigado pelo convite, toda a equipe. Mônica, é um prazer. Eu acho que essas iniciativas de empoderamento, né, eu acho que é uma iniciativa de empoderamento que rompe, acho que eu tive potência, que rompe esses trabalhos isolados
pela manhã até agora eu tenho visto que a gente faz muita coisa. E a gente só não tem tido uma capacidade, que é a capacidade de criar redes colaborativas, né, do tamanho do nosso país. Pelo que eu vi aqui, são 5 anos trabalhando, não sou nenhum tecnólogo, não sou nem um estudioso da tecnologia, eu gosto de gente de povo. Né? Então, para quem não conhece, eu sou Daí, sou professor da Universidade de Pernambuco. Eu acho que os títulos não fazem a gente nem melhor nem pior, eu acho que é um mérito que a gente que vem de família nordestina, cearense, minha avó teve 18 filhos, todos em casa, eu só tive um tio que terminou o ensino médio, sou o resultado materializado de uma política de governo, claro que eu tenho meu mérito, mas eu também tenho a oportunidade do governo federal, eu sou um resultado da política de governo Lula, eu fiz em 10 anos graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Todas essas etapas com bolsa. Não sou um rapaz inteligente, mas sou muito esforçado. Sempre tento fazer o meu melhor. Né? E sempre gostei de trabalhar com o que a sociedade chama de invisível. Né? Meu primeiro trabalho foi como conselheiro tutelar e a gente trabalhava lá na primeira turma, quando se lançou o estatuto, né? Nós já estamos fazendo quase 3 décadas, já estou velho, né? Algumas coisas já se passaram, muitas se mudaram, muitas se mantêm. Depois eu fui trabalhar no sistema prisional paulista, porque eu sou paulista, mas sou apaixonado por Pernambuco há 10 anos, não quero voltar, já comprei casa aqui, né? Já me sinto pernambucano. E aí, trabalhando na universidade, em Petrolina, fui convidado para vir fazer parte da reitoria. Eu acho que a gente tem que situar o lugar de onde a gente fala. Né? Não, eu acho que todo mundo tem direito de fala. Sabe? Todo mundo tem. Seja negro, branco, mulher, homem, acho que todo mundo tem direito de fala. Mas o nosso fazer está muito impregnado com a nossa história. Né? Tem gente que quer ser a história de onde que veio. Né? E tem gente que quer reforçar e reproduzir a sua história. E aí, aqui em Pernambuco, eu trabalho no curso de Educação Física, aqui em Santo Amaro, e aí fico, né, escutando as narrativas. E aí, no ano passado, me aconteceu a primeira surpresa. Eu tive o primeiro aluno negro. Negro retinto. Primeiro. E o único aluno de escola pública. De 50 alunos, 49 já tinham vindo pelo SISU e tinham vindo pelo SSA, que é um sistema seriado que a universidade faz 3 anos prova e passa na peneira ali. E aí, o que eu penso, né? Conheci Rafael, conheci Cláudio, e aí a gente vai fazendo leitura de quem está com a gente, né? Quem trabalha na universidade, a universidade ainda se mantém no ensino, porque ela não existe. Na pesquisa, porque a gente é doutor e está no Olimpo, se acha, e o Lattes, César Lattes deve mexer no caixão, né? Porque o Lattes virou uma... E aí, eu sempre me perguntei, eu sempre vim de camada baixa, onde que está o povo na universidade? No SISU resolveu a questão do povo estar na universidade. Porque, para quem não sabe, o curso de Educação Física da UPE é em Santo Amaro. Eu estou lá há 8 anos. E todo ano eu tenho uma prática. Quem aqui é de Santo Amaro? E todo ano não tem ninguém. Né? E aí eu vejo que tem 3, 4, 5 escolas do estado, né? Tem 3 escolas técnicas em Santo Amaro, tem. E o que é que a gente não vende, como Rosângela bem colocou, ou não conseguimos tocar esses jovens ainda, que na maioria, como os presos que eu trabalhei 10 anos, são fardos negros, né? Não terminaram o ensino fundamental, né? Então tem uma parcela, vamos dizer, um lixo do capitalismo que a gente vai esconder, né? Eu não vou estar com um problema seríssimo, né? Da técnica internacional do sistema prisional e tudo. E aí eu sempre me perguntei, por que esse jovem não está aqui? Porque todo dia eu vou de bicicleta para o trabalho, né? E eu passo por dentro de Santo Amaro e vejo muito jovem. E que sonho que é esse que não existe na maioria desses jovens de periferia que são pardos e negros? E aí Rafael me convidou, né, a susto,
você trabalhou na universidade para participar de um edital no governo anterior, da FACEP, que é um PE, né, que é um, financia projetos, né, tem vários projetos, tem projeto de selo de carne de carneiro, de cabrito, tem drone, tem vários projetos, tapioqueiras, tem um aplicativo que mapeia as tapioqueiras na cidade, né, você entra lá, ensina elas a tirar foto, criar o seu WhatsApp comercial, tem todo esse financiamento. E aí eu acabei caindo na loucura de Rafael e por acaso o nosso projeto foi aprovado. Né? Naquele momento, R$500 para quem faz pesquisa não é nada, né? Vamos dizer, mas naquele momento a gente não queria dinheiro e não quer dinheiro. Eu acho que a educação já fez muito por mim, me colocou, como o Rosângela bem disse, no lugar que eu posso estar aqui e falar para vocês. Né? É um lugar que eu tenho que me considerar que é um lugar de destaque. Né? É um status social. E muitas vezes a pessoa pensa que é financeiro, mas não é financeiro não. É um status social, porque quando a gente chega nesse lugar, a gente tem um enraizado de família que está lá, que você carrega também, né? Então 10 mil, 12 mil não vira nada. E aí nesse projeto a gente fez uma experiência. Eu vou contar porque a gente pegou esses 500 mil, nós compramos 140 notebooks. Achei que estava abafando. 140 notebooks, A gente erra, né? 14 data shows, criamos 14 micro laboratórios. Então, Grande Recife, até Petrolina, Salgueiro, Caruaru, Garanhuns, Nazaré da Mata, fizemos um trabalho com o César aqui e fizemos com a Anitta. E aí que quero falar, né, para a gente ir fechando e vendo aqui. O que a gente aprendeu nessa experiência? Eu acho que é uma coisa que a gente só consegue fazer mudança no mundo dele. E me serviu para quebrar, porque a gente que é pedagogo, eu sou pedagogo, né? E crítico ainda, né? Progressista, a gente tem hora que essa coisa do empreendedorismo, né? A gente quer, né? Transformar a escola numa fábrica. E aí o que a gente aprendeu? Primeiro, a gente se tornou forte quando a gente criou uma rede com o César e com a Unicab, e principalmente com o governo do Estado. E aí fizemos, tivemos parceria com outras associações dos municípios, de catadores, né? Casa de acolhimento. A gente trabalhou com vários e também aprendemos que erramos muito. Vamos ver. E aí eu e o Rafael somos meio relaxados, a gente não trouxe o livro. Mas depois a gente pode mandar para vocês o livro, que essa experiência se materializou no livro. E aí, Rafael, alguém, né? Cláudio conversa muito, né? Não sei como o pessoal gosta do livro, conversa muito. E essa nossa história chegou a Brasília, de algum jeito. E a gente foi procurar se a gente não queria impactar. Eu acho que essa palavra, essa experiência com um pouco mais de potência. De início, Rafael olhou para mim, né? Assim, eu, Cláudio também, falei, olha, vocês podem fazer um projeto que eu não vou fazer, a gente tira porque a gente não quer dinheiro. Que eu acho que é outra coisa também que eu tenho me solidificado. É essa coisa da justiça social. A gente não vai transformar esse país num país melhor se a gente não fizer a justiça social, uma justiça social com humanidade. Né? E aí, no fim, eu acabei entrando no bar. E acabamos fazendo uma parceria, que o Rafael apresentou de maneira rápida, com o Instituto Federal do Piauí e a UPE, com essa experiência nossa. E o que é melhor, né? O Rafael apresentou para vocês, mas o que eu aprendi? Que eu acho que pelas escutas e pelas narrativas, hoje a gente não teve aqui nenhuma narrativa colonizadora, a gente teve narrativas de experiência, né? E a gente se torna forte com o outro, com a capacidade de escuta, e aí, parabéns, né? Pela potência ser um espaço de escuta, um espaço de sensibilização. Aqui a gente não está na busca se é privado, se é público.
o que seja. A gente está na busca de unir força para deixar esse país um pouco menos feio. Não feio em natureza, não. Mas feio, gente, o povo, né? De natureza, o nosso país é belíssimo. Recife mesmo, né? Até eu já estou entrando nessa coisa que a avenida é mais longa, né? Que não é um cambole. Melhor né? sotaque. Eu já estou aprendendo, tá? Eu já estou me vigiando. E aí essa experiência a gente procurou a prefeitura e a prefeitura também estava aberta a ser mais um elo. Então a gente pegou a experiência que Dona Raquel Lira financiou, a gente pegou a potência da prefeitura que tinha os compais, a gente pegou o conhecimento da universidade, a gente pegou os estudantes da medicina, a educação física, ciências sociais, história, geografia, e aí o primeiro impacto foi, vocês colocaram aqui, convencer o governo que o aluno não precisa só de uma bolsa para ser como se fosse salário. Não. O aluno precisa de uma dignidade para ele chegar nessa ação, para ele transitar dentro do território, né? E aí a gente, era R$700, né? Eu lembro o dinheirão que era. Mas a gente pediu mais 100. E a justificativa era o quê? O aluno precisa comer, o aluno precisa do transporte, né? No fim, o Ministério também cedeu e conseguimos fazer isso. E a outra aprendizagem que eu acho importante na hora que a gente está falando de potência é que a gente tem um ensino superior, né? Rafael colocou muito bem que ele tem uma obrigação federal, uma resolução número 7 de 2018, que todo curso de graduação no país, seja público, seja privado, seja presencial ou seja EAD, né? Agora é híbrido, né? Acabou de sair tá quentinho ainda o conceito, né? Tá quentinho ainda, nem digerido, ainda tem 2 anos para digerir. E aí, a gente tem aí um grupo de jovens que está chegando na universidade, né? Que nem o pé de meia, né? 650 pontos também é muito, né? O governo é burro, régua, né? É muito para receber uma bolsa de licenciatura. E aí, o que a gente aprendeu? Aprendemos que tratar com o povo, a gente precisa gostar do povo. Primeiro aprendizado. Segundo, a gente não chegou onde a gente queria. E muitas vezes nós brancos, né, doutores, né, empresários, microempresários, representantes do governo federal, nós não sabemos o que é o povo. A gente não conseguiu chegar ao povo. Né? Uma coisa é eu estar com o paz ali na Abdias, né? Uma coisa é eu estar lá no João Bezerra. Já é uma coisa mais complexa. Terceiro, há uma mudança sensacional. Antes de eu vir para cá, né, eu fui ler os relatos dos estudantes, são 20. Então a gente tem a medicina, a educação física, passando por ciências sociais. Para eles, né, a gente já sabe o perfil da medicina um pouquinho, né? Mas assim, a narrativa é idêntica sobre o fenômeno de estar com o povo. Eu queria aprender com o povo, né? Quarto é conhecer que no Brasil a gente tem uma parte da população, 60 a mais, né? Que esse mundo que vocês estão falando não existe. Certo? Não existe. Né? E daqui a 5 anos, quase 50% da população brasileira vai estar nessa faixa dos 50 mais. Encontramos muitas idosas, porque nesses 5 anos o público é quase um majoritário feminino, em média 95%. Não que não tenha homem que não domine, que ele não domina, mas ele acha outras estratégias. Né? Vai numa casa, para alguém, mas ele não quer se demonstrar que ele não tem conhecimento capaz. Ele não demonstra. Segundo, quinto, essas mulheres são sensacionais. Eu não sei como esse país ainda chama mulher de sexo frágil. Né? Eu não sei, porque esse relógio mesmo é um presente delas. Né?
Nesse quesito, nós também aprendemos que, porque de manhã, escrevo alguma coisa, né? Do SESC, alguma coisa, só para fechar. A gente fez esse trabalho com o SESC. O SESC tem uma força, né? Vamos dizer, os 3S, mas a gente teve um trabalho com o SESC excepcional. Em São Lourenço da Mata. O SESC conseguiu dar apoio, o SESC conseguiu dar alimentação para os nossos alunos, o SESC conseguiu dar transporte, e o SESC aceitou, não porque a gente é universidade. Isso jamais, porque uma coisa que eu não gosto é de usar esse título, eu odeio isso aqui. Aqui no Pernambuco, o povo adora entrar no banco para falar que é funcionário da Universidade de Pernambuco, né? Eu, se eu pudesse colocar no bolso, eu chego falar que a professora não precisa nem da flor, né? É Prime, né? Já manda lá para dentro. E eu acho que essa parceria, aprender com a iniciativa privada, né? Você pode tanto impregnar a iniciativa privada, como a iniciativa privada também pode impregnar a coisa pública. Né? A gente é uma dupla. Por que a gente aprendeu isso? Porque a metodologia dessa experiência é um círculo de cultura. E o círculo de cultura escuta todos os envolvidos. A gente não tem verdade sobre tecnologia. A gente não tem verdade do que é desolidosa. Tá? Já vou terminar. Então, para vocês ficam aí, né? Essa necessidade que eu acho que talvez vocês estão no caminho certo, que é da escuta e a possibilidade de troca. Não tem receita. Né? Não tem receita. O Ministério está tentando transformar uma política pública, mas a gente sabe que pelo tamanho da geração desse país, cada experiência é uma experiência. Né? Nós só podemos fazer o quê? Se debruçar e buscar, porque eu acredito que a gente vem com muita luta, não quero voltar aos tempos cedos, né? Não vou, agora sabe o que é? Eu já falei que era comum. A esse tempo obscuro que a gente viveu, né? Mas a gente tem um grande desafio, é unir forças. O momento agora é unir forças, seja com a universidade, seja com o reitor, seja com a Bernadette, né, lá, minha amiga no Bolsa SUAP, com os movimentos. Mas o que eu percebo? Aí a pessoa sabe, eu vou fechar. Nós ainda trabalhamos muito fragmentado. Isso nós precisamos quebrar antes que isso afunde a gente e retornemos a tempos tão obscuros como nós já vivemos nesse país. Obrigado. A minha presença na universidade pública humanizou. Eu obrigo os meus colegas a serem mais unidos. Então isso é uma coisa. Não escondo o crachá, mostra é bem grande. Porque nós somos professores diferenciados do que pretos, sabe? A gente sabe o que é invisibilidade. O segundo ponto é, Valentim não queria fazer o projeto, não deveria pegar o presente. Não sabe, mas você nada passa pela coisa. Nada passa. Eu vou passar imediatamente para o Christian, ele também tem que falar, espero que ele ficar mais uns minutinhos. Eu achei tão sem graça. A gente aproveita um pouquinho mais a mesa aqui, depois vamos secar também. Você sabe que o Christian é uma das potências negras de nascimento. Não é pateado, não? É patenteado. A economia pateada. Não, é Christian, Daniel, por incrível que pareça, Daniel é uma potências negras. E Giovanni, inicialmente, né? Giovanni Salomão, que não está aqui, mas que vocês vão ter a oportunidade de dizer. Então, assim, eu acho que uma sem-gracia de uma pessoa que é co-criador do projeto, vou comprar uma passagem e vai embora antes de acabar o weekend. Ridículo. Só acho. Tem uma brincadeira, né, Rosane? Que a minha mulher falou que. Opa! A mulher falou que na minha casa haverá sexo hoje com ou sem minha presença. Então.
Rosângela, até por fora de casa. Não, eu resolvi ir embora hoje. Agora. Eu te entendo. Porque não sabe que eu estou de fora de casa desde sábado, né? Saí desde sábado. Nós estávamos em Salvador, num encontro empresarial, e uma das pautas que foi amplamente discutida, a gente não sabe disso, justamente isso que nós estamos debatendo do ponto de vista empresarial. Eu vou me exaltar, Rosângela, mas já combinamos que uma pessoa muito mais capacitada do que você estará aqui no meu lugar, que é o amigo Girino aqui, que também tem uma pegada social, é um empresário, já foi presidente da CESP aqui em Pernambuco, para poder tocar isso. Mas eu queria, Rosângela, fazer uma fala e apresentar a CESP, quem está falando de a CESP, né? Essa entidade nasceu em 1976, e aí o nosso nome nos entrega, porque lá atrás era a Associação das Empresas de Processamento de Dados. O logo ficou muito forte. Hoje nós somos uma associação das empresas brasileiras de tecnologia, mas nós fizemos um estudo de rebrand e o cara falou: você pode mudar tudo que você quiser, menos a logo. Então, a CESP é conhecida hoje no Brasil inteiro, né? É uma entidade que 99,99% das empresas que compõem seu quadro associativo são empresas genuinamente nacionais, empresários que investem no Brasil, que contratam mão de obra brasileira e que sentem as dores de fato do que é ser um empresário nesse país. 97% do PIB nacional da tecnologia. Uma outra coisa importante da nossa entidade é que, pelo seu estatuto, nunca haverá sentado aqui alguém que não seja um empresário do setor de tecnologia. A gente não coloca alguém para nos representar. A gente faz essa doação. Tirando o salário do Gino, que é muito alto aqui na CESP, brincadeira da paz, trabalha totalmente pro bono. Para vocês terem ideia, o máximo que a gente consegue pagar é a estadia e a passagem de avião. Todos os demais custos, alimentação, deslocamento, é pago por nós, pessoas físicas e empresários, né? Hoje nós temos no nosso quadro associativo mais 5 mil empresas associadas no Brasil inteiro, né? Onde nós não temos uma regional, a regional mais próxima à BAC, que é aquela regional, o caso de Recife, que aqui é Pernambuco, Paraíba, né? Isso. Então é uma entidade que eu tenho maior respeito, porque eu comecei a ter um amor incondicional àquilo que você falou aqui, que é do associativismo, de fazer junto, né, de construir pontes, de estar sempre próximo de pessoas. Tem que lembrar que existem empresas, mas as empresas também são, os sócios também, são pessoas que sentem dores iguais, né? E nós começamos a entender que existiam outros problemas além empresariais, como o que nós estamos discutindo aqui agora. E quando eu comecei a participar dessa questão, não sei se a Rosângela lembra de uma pergunta que você me fez, Rosângela, naquele almoço, você perguntou para mim o que eu achava sobre discriminação racial naquele almoço. Eu falei para você, quem sou eu para poder dar qualquer opinião, uma vez que eu nunca senti isso na pele. Mas eu comecei a sentir na pele quando nós nos unimos e comecei a entender, obviamente, de uma maneira, uma dor diferente, mas uma dor que, em primeiro lugar, me diminuiu como pessoa. Assim, como é que eu nunca enxerguei isso tão de perto? Eu nunca discriminei ninguém, mas eu não conseguia enxergar tudo isso que acontecia com vocês. Sabia que tinha piadinha, sabia que tinha uma brincadeira que não é brincadeira, sabia, mas eu não tinha sentido essa dor que vocês tinham, e somei a isso, acesso que você somou a isso, porque nós começamos a entender com profundidade, em virtude de que vocês nos trazem este movimento, né? Essa discriminação racial estruturada que existe no país, que fica, entre aspas, escondida, mas está ali bem presente, né? Bem presente. E a CESP se juntou a isso para a gente tentar fazer, nem que seja um pouquinho de diferença, porque eu acho que se a gente somar tudo, a gente vai fazer uma grande diferença. Pelo exemplo, não importa se nós somos empresas pequenas e médias, mas o exemplo eu acho que vai mudar tudo. Nós estamos fazendo essa diferença
nos nossos estados. Esse estado, para mim, é referência com relação a isso tudo, além de ter grandes amigos aqui. Eu lembro quando eu falei para você, acho que o estado que você tem que ir é Pernambuco, foi o primeiro estado que eu falei dizer, é Pernambuco, pelas práticas que são adotadas aqui de inclusão social. Uma outra coisa também que nós aprendemos em conjunto, né? Eu e você aprendemos juntos, é que o nosso setor ele faz mais do que uma transformação, faz uma transformação social. Eu também não conseguia enxergar isso, de transformação social, isso, até ver um caso concreto da Sabrina, onde ela sai da comunidade, ela leva a avó e dá dignidade à família. Então isso para mim também foi muito patente. E eu falei, não tem mais caminho, esse caminho não tem mais volta. Mas você sabe o dia que eu falei, não, agora o Christian está convertido. O dia que o Christian chamou a atenção de um empresário que negligenciou a linguagem, dizendo, você pode ir preto, alguma coisa nesse sentido. O Christian virou, eu falei, nossa senhora, nem eu fiquei tão bravo na minha vida. Então eu falei, pronto, é isso que a gente precisa fazer com o resto das pessoas. E daí nós fizemos, inclusive, glossário. Não cabe mais, Rosângela, piadinha, não cabe comentários, não cabem mais comparações, não cabem apelidos, não cabe absolutamente mais nada neste mundo. E eu sou hoje um defensor claro disso. Eu ainda repeti algumas palavras que foi inserida no nosso vocabulário, mas tanto uma puxão de orelha, ou neste evento eu não errei nenhuma, por enquanto. Então me fala. Então eu gostaria de dizer, como empresário do setor de tecnologia, né, como presidente da Confederação Acesco, de que as falas que tiveram aqui hoje só fizeram, né, Gerina, que nós trouxéssemos mais argumentos para dentro da nossa casa, para que a gente propicie mais oportunidades, para que a gente trate com mais humanidade, para que a gente consiga somar, fazer mais pontes. Nós tínhamos um discurso que a Tríplice Hélice estava presente, não era a Tríplice Hélice, porque a Tríplice Hélice só envolvia entidades, era o setor de sociedade civil organizada, a universidade, a academia e o setor público. Não tinha as pessoas. Nós esquecemos desse nosso discurso da Tríplice Hélice, nós esquecemos de envolver as pessoas. Então é mais de 4, 5, 6, 7, 8 infinitas hélices para a gente alcançar esse objetivo final. E por último, Rosângela, antes de te abandonar, até porque até o meu cachorro está rosnando para mim, dizer que você, Mônica, toda a equipe de Conselhão, Daniel, o Secá, o João, nosso Pretinho honorário. Então, de parabéns por essa luta, por esse trabalho de entrega. Nós não estamos lá fazendo só discursos, né? Estamos entregando material, pesquisa, o que pode ser feito, a forma como pode ser feito. Boas práticas, nos colocando à disposição para tudo que a sociedade possa nos ouvir. E também fazer um pedido, Rosângela, que assim como vocês sofrem esse tipo de preconceito, nós empresários brasileiros, ou empresas nacionais, principalmente pequenas e médias empresas, sofrendo também o preconceito do afastamento do poder público para perto da gente. Então, invista um pouco mais nessa para investir mais nessas empresas, porque essas empresas empregam. Essas empresas são mais humanas, essas empresas já sentem a dor porque demoraram para poder empreender, né? Juntaram, muitas vezes, foi uma rescisão de trabalho que fez com que ele abrisse o negócio dele e hoje está aí. Como Giovanni Salomão, por exemplo, era um funcionário da CTIS e depois que ele passou a empreender, imagino que tenha sido uma rescisão de trabalho, que viu o grande sonho de ser um empreendedor. Então nós também precisamos de linhas de financiamento para que a gente também saia do outro lado, para que a gente empregue mais, para que a gente promova mais, e que a gente faça essa grande família chamada Brasil, que um dia, não tenho a menor dúvida disso, antes de morrer, ainda vive esse país extremamente pujante, extremamente democrático, extremamente social e igualitário, porque é um movimento que não tem mais volta. Então, parabéns a todos vocês, parabéns pelo trabalho. Christian está saindo, né? Vai verificar conosco.
Boa apresentação aí. Doutor. Abraço. Vamos. Deixa eu pegar meu rolo campone. Antes do Secar fazer a apresentação dele, o Girino vai dar uma palavrinha também para não complementar, mas se somar aqui a fala do companheiro Christian, que está nos deixando. Christian, boa viagem. Posso pegar meu telefone? Pode ser. Aguardado, qualquer sorte aguardado. Obrigado, boa viagem. Bom, como eu me apresentei de manhã, mas eu tenho algumas outras pessoas agora à tarde que não me conhecem. Meu nome é Jeremy Xavier, sou empresário do setor de tecnologia já há 45 anos. Né? Hoje, no meu primo, a coisa mais importante que eu tenho é dizer que sou pai do Laís. Mas empreendo há 45 anos. A empresa que eu sou CEO, eu sou CEO, tenho 34 anos, fiz agora em março, e desde então eu tenho tido uma atuação permanente nas associações. O associativismo, para mim, é uma mola propulsora da construção equilibrada de desenvolvimento econômico e social. Então, acredito nisso com todas as minhas forças e acho que isso, quando você desenvolve um amor e paixão por isso, torna-se uma tarefa incansável. Não canse com isso, né? E tem uma coisa aqui, uma das organizações que nós temos, que chama Munguezal, que não tem CNPJ, não tem sede, não tem... Eles têm muita vontade, garra e força. Eles têm uma máxima que eu acho fantástica. Ele diz assim, quando a maré sobe para todo mundo. Acho isso fantástico. E dentro desse contexto, eu acho que quando a gente começa a fazer trabalho social, se aproximar do que nos dói ou em realidade que nos cerca. Por exemplo, eu costumo dizer aqui para todo mundo, para meus colegas empresários, digo, só vou ter orgulho desse ambiente de inovação. Dentro dessa ilha aqui, quando eu puder andar essa ilha de ponta a ponta e não ver mais miséria, não ver mais uma comunidade do Pilar na situação que se encontra hoje. Já melhorou bastante, mas não dá para a gente falar faturamento de 7 bilhões e meio e olhar do lado a menos de um que muita gente tem uma favela, uma comunidade. Então, assim, isso nos dói e a gente faz tudo o que é possível, mas também é preciso, a gente tem muito aprendizado, viu? Desculpa, esqueci. Odaí. É uma coisa muito difícil, né? Na hora que você não chega só para entregar. Entendeu? Assim, essa curva de aprendizado e troca é uma coisa que é muito sensível. Porque quando você só dá, você está tirando a oportunidade do cidadão aprender a fazer give back, a devolver também para a sociedade, para ele, para a família, para todo mundo. Então, essa coisa de aprendizado é muito longa. A gente precisa de muito esforço, um olhar muito cuidadoso. E eu acho que tem uma coisa que eu digo para as pessoas que a gente precisa fazer e ensinar as pessoas a serem maker. É assim, ó, eu passo aqui, tem um lixo aqui, eu não venho reclamar da limpeza urbana, do prefeito, do prefeito. Eu me agacho, pego esse pedaço que eu posso e boto na primeira lixeira. Eu economizo energia, eu não estou falando mal de ninguém, não estou querendo nenhum ambiente de percepção e de entusiasmo para com todo mundo. E eu faço a minha parte e isso é um exemplo muito grande. Na hora que a gente faz, na hora que a gente é mídia, a gente está sendo pedagógico, a gente está ensinando também. Bom, lá na empresa a gente sempre teve há 30 anos atrás a gente fez um programa de formação
E eu tive a ousadia da primeira pessoa a ser formada, porque eu era muito pequeno ainda, foi que eu ia sempre no banco, naquela época em banco, eu tinha cheque, né? Ia para a fila para disputar, eu sei desse tempo desse ali, tá? Então, eu fui no banco, que o Banco do Estado, eu fui fazer um pagamento, fui trocar um cheque, na realidade. E era fila grande, já me conhecia e tal, porque naquela época minha bancária estava bem, então já me conheci. Estou lá e disse, rapaz, eu estou aqui com um problema danado, não vou poder atender agora. Ou manda depois, se eu deixar o portador aqui no banco, tu resolve, ele resolve. Aí eu estava obrigado. Fui-me embora e disse, mas que portador? Aí tinha um menino que ficava pedindo naquele banco. E aí, eu não vou dizer o nome dele, não, porque é respeitar a história. E aí eu falei com ele, eu disse, ô Walter, desculpa, não era tu pode fazer um nome para mim? Posso? Quando esse cheque, eu sabia o nome dele, porque ele pedia, todo mundo sempre estava no banco pedindo. Pega esse cheque para mim e vai levar tudo que ele se do seu escritório. Era uma Geraldo Pires. Aí eu falei, qualquer pessoa está aqui nesse, que foi embora, cheguei no escritório, meu sócio, o pessoal trabalhava com você é doido. O cheque era tipo esse dinheiro de hoje, uns 35 mil reais. Você é maluco? Eu disse, rapaz, qual o problema? Esse menino de rua, ninguém daí, rapaz, ninguém deu dinheiro na mão dele para ele trazer em nenhum lugar. Qual o problema? Aí foi problema, lá na empresa, na perda de alguém é meu. Não tem problema, se eu perder, perdi. Tchau, não quero conversa com ninguém sobre isso. E aí eu fiquei, né? Eu falei assim, mas fiquei com medo. E aí, sabe que ele veio aí, deu 11 horas, 11h30, meio-dia, 1h30, 2h. Esqueça, perdi, já era. É que eu chegar mal suado, com fome. Olha, aquele gerente não presta. Se eu tivesse demitido dele nesse banco, ele me deu uma amassada e tal. E me deu dinheiro assim. Eu tive vergonha de botar o dinheiro na frente dele, senão eu não vou botar o dinheiro. Estava tudo máximo, bora almoçar. E aí ele disse, fui pagar a eleição, não me pago não. Eu tive uma oportunidade de trabalhar aqui. Eu adoro computador, mas eu só vejo de longe. Eu disse, então pronto, bora almoçar, você já fica aqui para trabalhar. E aí Walter hoje é diretor de tecnologia de uma prefeitura, que eu errei esse mundo desse jeito, que todo mundo vai saber quem é. Uma prefeitura já tem mais de 20 anos, e ele é filho de um sapateiro, e a mãe doméstica, e 5 irmãos. Dos 5, 3 estavam, você me falou para dizer isso, mas marginais, de rua, de assaltado, já dois estavam presos, já soltou. E bom, e Walter teve uma oportunidade e virou a referência da família inteira. Então, assim, eu acho que muito mais do que a gente criar espaços de formação, marketing, gerar emprego, é preciso gerar uma maneira de pensar, que a gente chama de análise tudo mais, precisa gerar essa cultura maker e ser também colaborativo. Você ser generoso. Chegar para as pessoas, dar a mão e ser generoso. Não precisa só dar. É preciso você dar e ensinar também em give back. Você precisa devolver na mesma proporção para as pessoas. A minha filha caçula, irmã do Laís, foi estudar na Europa. E em dado momento me ligou e disse, numa conversa com a mãe, que estava trabalhando lá. Eu disse, a mãe me encontrou, eu disse, vamos ligar para meus parabéns. Ah, meu, você está trabalhando já, que maravilha. Tá? Estou trabalhando no café. Num café, vai não. Veja bem. Ou você volta para o Brasil e trabalha no café aqui, porque aí foi o povo daqui que pagou os estudos de escola pública federal. Ou você vai trabalhar no café e se vier para pagar as suas contas, eu não vou centavo para você. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem que respeitar o dinheiro do povo. Tem gente passando fome que pagou os seus estudos. Não é assim. E aí ela pediu demissão do café e ela não queria trabalhar em café no seu dia, mas é assim, eu estou falando da correlação que você estabelece e respeita o dinheiro do povo que pagou para você estudar. E aí ela entrou na área dela, você pode trabalhar, tem que ser na área que você ela foi para a área dela, foi trabalhar em Barcelona, a partir daí fez uma carreira brilhante, profissional. Mas eu acho que esses espaços que a gente tem a oportunidade de falar dessa construção coletiva, assim, eu acho que é a construção da dignidade, sabe? A gente dá muito mais do que formação,
trabalho e renda. A gente, acima de tudo, a gente gera oportunidade para as pessoas construírem dignidade. Muito bem. Mais uma história, né? São mais histórias de vida do que, né, nos faz uma solidão. Nós vamos ouvir secar, estou fazendo sequencial, vocês estão reparando, né? Senão não também dói tomar o microfone aqui. Eu vou passar aqui para secar, e aí sim, a gente depois abre para um pouco, né, refletir esse painel aqui com os presentes.